Bem, estamos dando início à lição 3. Até que ponto a gente chegou, né, aqui no curso? A gente já está com um conceito de comunicação que oferece para a gente a perspectiva de comunicação sempre tem interlocutores, meio, mensagem, realidade e signos, né? E a partir da leitura do texto do Clóvis Rossi, a gente percebeu que aquilo que o jornalismo é um tipo de processo de comunicação, ou seja, é alguma coisa que possui os mesmos elementos que a comunicação, mas que, num certo sentido, vai produzir um tipo especial, digamos assim, de comunicação, em que, em geral, os meios utilizados vão ser meios de comunicação, como rádio, televisão, o jornal impresso. O tipo de signo vai ser o tipo de signo pertinente aí, né? Mas já chamando a atenção para vocês que no jornalismo, né, o signo verbal, ou seja, a linguagem, né, articulada, linguagem falada, escrita, ela tem um papel predominante, né, uma coisa básica que o jornalista faz é escrever, mesmo que seja para ler depois um texto na televisão ou para ler um texto no rádio. A atividade fundamental de um jornalista é escrever, né? É por meio da palavra falada, por meio da linguagem verbal, que ele vai construir. Então, construir o quê? Né? Aí é o terceiro elemento, quer dizer, construir a mensagem jornalística, que é aquilo que o jornalista passa para os públicos. Né? Então, basicamente, é dessa maneira que a gente faz uma síntese entre o conceito de comunicação e aqueles pormenores, aqueles detalhes que o Rossi enumera como sendo característicos do processo de produção jornalística, da produção da mensagem jornalística, né? Então, tudo aquilo que ele elencou, quer dizer, para você produzir esse signo, não é só produzir, quer dizer, isso depende de uma batalha interna no jornal, para você fazer aquele signo efetivamente ser divulgado. Isso envolve uma batalha externa também, porque esse signo ele se propõe a representar uma realidade, né? Então o jornalismo ele tem um compromisso com verdade, ele busca objetividade, quer dizer, são valores, né, dessa mensagem que o jornalista tenta passar, essa questão da objetividade, da tentativa de busca da verdade, né? Enfim, que exige um preparo do jornalista na ideia de uma escola de comunicação, algo que prepare o jornalista para a batalha, né? E aí, enfim, ele entra no detalhe de que essa mensagem em geral é veiculada por uma empresa que tem um dono, né? Então isso cria uma espécie de limitação para essas mensagens e também enumera um pouquinho, né, a respeito de uma coisa que a gente vai falar menos aqui, mas que é de jornalismo internacional, como é que se dão essas relações entre empresas nacionais e agências internacionais de comunicação, tá bom? Então, dessa maneira, a gente chega agora num certo lugar, né? Que a gente vai explorar na aula de hoje ainda um pouquinho melhor antes de entrar no conceito do Ciro Marcondes. Né? Eu de cabeça eu tinha achado que a aula de hoje já era o conceito, mas na verdade vai ser na lição 4 que a gente vai ver o conceito de jornalismo do Ciro Marcondes. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho, entrar um pouquinho num detalhe que para a gente vai ser um detalhe importante de como funciona essa mensagem jornalística, características da mensagem jornalística, né? Que o Rossi, num certo sentido, já antecipou um pouquinho, mas eu queria dar uma aula toda para aprofundar um pouco essa questão, porque é uma questão muito relevante assim do jornalismo, tá? Bom, para aprofundar essa questão, só para já adiantar para vocês, é a questão de alguns gêneros jornalísticos que a gente vai poder dizer, olha, esse tipo de mensagem jornalística ela pertence a um certo gênero, esse outro tipo de mensagem jornalística pertence a outro gênero, e esses dois gêneros vão ser bastante importantes para a gente entender particularidades, então, também da mensagem jornalística, né? E por isso que a gente tem a aula de hoje para aprofundar um pouquinho, tá? Enfim, de uma certa maneira, o Rossi já tinha falado para vocês, apesar de que passando muito rapidamente, ele já tinha falado um pouco de um desses gêneros no momento em que ele cita o lead, né, a questão de uma certa uniformidade da mensagem jornalística que ganha corpo a partir da adoção daquela formuleta do lead, né,
que é a ideia de que você tem que responder no primeiro parágrafo de qualquer matéria quem fez o quê, quando, onde, como e por quê. Né? São 6 perguntas básicas que toda matéria jornalística deveria representar de alguma maneira. Tá? Eu digo para vocês que isso é tão característico do jornalismo que, para eu dar exemplo para vocês a respeito de lead, né, basta eu ou vocês também entrar em qualquer dia do ano, em qualquer momento que vocês queiram, né, entrar em qualquer site. Tá? Entrar em qualquer site, ou ler qualquer matéria jornalística ou prestar atenção no texto, né, na palavra de qualquer informação veiculada pela televisão, né? Quer dizer, o que vocês vão encontrar em qualquer matéria que vocês procurem vai ser um lead, tá? Então, peguei aqui aleatoriamente a primeira matéria que no dia de hoje, 9 de novembro de 2020, né, abre a página do UOL, né, e está dito o que aqui? O governador de São Paulo, João Dória, ou seja, quem, né, anunciou o que? Ele anunciou quando? Hoje, né, para complementar esse o que, né, digamos assim, sugeria naturalmente a pergunta, bom, mas anunciou o quê? Né? Anunciou que as primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac chegarão no dia 20 de novembro ao Estado. Tá? Então, nesse lead, né, nessa abertura da matéria, quer dizer, você já vem aí o quem, né, fez o que, anunciou que as doses vão chegar, etc. Né? Quando, hoje, né? Enfim, é a caracterização do lead. Tá? Esse tipo de matéria, quer dizer, ele é tão, digamos, recorrente, né? Que fica aí subentendido já o onde, quer dizer, o governador provavelmente estava lá no palácio do governo, né? Se tivesse algum lugar muito diferente, talvez essa questão do onde já entrasse também aí, né? E quer dizer, e o porquê, no caso, ele já está meio que subentendido, porque a gente está vivendo uma crise violenta dessa doença, né? E o porquê que você vai importar 120 mil doses da vacina, evidentemente que é para imunizar, você precisa, né? Porque para imunizar a população contra essa doença. Então, vocês percebam, né? Que pelo menos 5 perguntas dessas 6 que eu falei para vocês, elas estão aí. Ou presentes ou subentendidas, porque eu sei que o governador dá entrevista lá no Palácio, onde ele governa o estado de São Paulo, né? Ou o porquê, que a gente sabe que está todo mundo correndo atrás dessa vacina no momento atual e tudo mais. Enfim, e isso está presente ali. Quer dizer, se um jornalista tivesse só 3 linhas para dar matéria sobre esse assunto, ele pegaria ali a partir da palavra segundo e cortaria todo o resto, e essa matéria já teria pelo menos um pé e cabeça, né? Por quê? Porque está respondendo basicamente as 5 perguntas aí daquelas que são consideradas como relevantes, né, em torno da construção do lead. Quer dizer, subentende-se também no certo sentido como, quer dizer, isso aí deve ter sido uma entrevista coletiva que ele deu e tal, quer dizer, situações que são muito recorrentes, o jornal acaba enxugando o texto, até para né, ser mais conciso e tudo mais. Então, quer dizer, nem sempre são obrigatórias dar 6 perguntas, porque tem perguntas que estão meio que subentendidas, aí não tem problema. Agora, se o porquê fosse muito diferente, uma coisa, né, o como fosse uma coisa que chamasse a atenção, né, não, ele noticiou isso dando risada, quer dizer, se houvesse alguma peculiaridade aí que fosse relevante em termos do anúncio, quer dizer, isso estaria aí presente também. Mas só para destacar para vocês, quer dizer que qualquer matéria que vocês peguem, em qualquer jornal, em qualquer dia, ela vai estar pautada pela orientação de fornecer para o público um lead.
né, que responde então as questões básicas: quem fez o quê, quando, onde, como, por quê. Então, assim, se coloca como uma espécie de exercício de introdução, digamos assim, nas habilidades ou nas capacidades que vão ser exigidas de vocês para que vocês se tornem jornalistas, tá? Vai ser exigido de vocês que efetivamente vocês decorem quais são essas 6 perguntas, porque qualquer matéria que vocês forem escrever, a primeira linha vocês vão começar a responder justamente a essas 6 perguntas, né? Que qualquer jornal onde vocês forem trabalhar no Brasil vai exigir que, se vocês estiverem escrevendo uma notícia, vocês utilizem essa fórmula para começar a falar, né, a passar a mensagem de vocês para o telespectador, para o leitor, né, para o ouvinte. Quer dizer, essa é a maneira como o jornalismo equaciona a construção textual, né, a maneira como vocês vão construir a mensagem de vocês, utilizando de signos da linguagem verbal e tudo mais, para construir uma matéria que, poxa, isso aqui é uma matéria, ela atende aos critérios de um padrão de mensagem jornalística. Por quê? Porque começa com lead, né? Então, essa é a primeira formulação que eu queria deixar bastante claro para vocês. Por quê, né? Porque justamente o lead, ele é o estilo de escritura, digamos assim, que é característico de um dos gêneros jornalísticos, né? Que é justamente o gênero da notícia. Tá? Então vamos frisar isso, quer dizer, o lead, esse tipo de construção com pirâmide invertida, ou seja, uma pirâmide de ponta cabeça, onde o mais largo da pirâmide está em cima, o mais estreito está embaixo, e que isso tenta representar a ideia de que o mais importante da matéria tem que estar logo no começo, e conforme vai a matéria, né, passando, você vai diminuindo os fatos em termos de importância, né? O que vai atender a demanda de talvez precisar cortar rapidamente de 30 linhas, cortar para 5, você conta 5 e corta o resto fora, né? Quer dizer, é uma demanda do modo de funcionamento dos veículos jornalísticos empresariais, contemporâneos, do jeito como eles funcionam hoje na nossa história, né? Assim, então esse modelo ele é hegemônico, ele tem que ser adotado, né? Então vocês vão ter que aprender a fazer lead, quer dizer, ao longo do curso de vocês vão ter várias oportunidades onde isso vai ser colocado. Mas eu já oriento, olha, comecem desde logo na tentativa de produzir esse tipo de texto, porque aparentemente parece ser uma coisa extremamente simples você organizar a construção de uma matéria a partir dessas 6 perguntas, né? Mas isso não é tão simples assim, porque tem detalhes, né? Quer dizer, se eu tenho que colocar 6 elementos, qual que eu devo colocar na frente? Né? Da mesma maneira como uma matéria deve ter o mais importante logo no começo e depois vai diminuindo a importância, né? Quer dizer, naturalmente, quando eu vou construir o primeiro parágrafo, a primeira frase de uma matéria, o mais importante tem que vir à frente. Então, se é importante que quem anunciou essa medida é o governador de São Paulo, o governador de São Paulo vai ser o sujeito da frase. Tá? Se quem anunciou isso é um personagem qualquer lá, que foi simplesmente nomeado porta-voz do governo do estado para dizer que as vacinas serão importadas, né, e vão começar a chegar, quer dizer, provavelmente essa matéria começaria pelo quê? Né, olha, a partir do dia 20, né, o governo do estado de São Paulo vai começar a importar vacinas. Né? Isso vai ser mais importante efetivamente do que quem que anunciou, quem que falou, a coisa e tal, não sei o quê. Né? Quer dizer, você começaria a matéria assim, olha, as vacinas contra a Covid já começarão a chegar no estado de São Paulo a partir do dia 20 e tal, não sei o quê. Depois você fala que anunciou isso foi o governo do estado, ou um porta-voz, né? Por quê? Porque isso não é muito importante, né? Então tem todo um jogo, né? uma estratégia de composição, na verdade, desse lead, que vai fazer com que vocês, ao longo de semanas, meses, anos de prática de escritura de lead, batam o olho no lead e falam, olha, esse lead está bem feito, né? Ou esse lead não está bem feito. Tá? Então, esses leads que eu li para vocês do UOL agora, porque está bem feito. Né? Ele diz lá que o governador falou que vão chegar a 120 mil primeiras vacinas e tal. Quer dizer, ó, o cerne, digamos assim, da matéria, da notícia está colocado ali. Né? E isso é um exercício realmente que exige uma prática, né?
de como que é feito, como que é escrito isso, e não tem jeito, quer dizer, para pegar o jeitão da coisa, realmente tem que treinar muito, né, e mandar a matéria para o professor, e o professor fala, não tá bom, porque, pô, aqui não é importante que foi assessor de imprensa, então quem deveria ter ficado lá para baixo e tal. Quer dizer, é um processo de aprendizado que você vai desenvolvendo com a maturidade, digamos assim, do desenvolvimento do seu próprio texto jornalístico, tá? Mas as características básicas que ele tem que ter são essas, quer dizer, responder essas 6 perguntas de maneira bastante clara e objetiva, né? E colocar isso logo na abertura da matéria. Quer dizer, qualquer matéria da UOL que a gente fosse visitar aqui no site, vocês perceberiam exatamente a presença do mesmo tipo de questão, né? de problematização, de maneira, na verdade, de apresentar o texto, né? Segundo esse parâmetro, essa espécie de fórmula, digamos assim, né? Que tem que ser atendida. Então, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz é o quem? Né? E aí o que aconteceu? Pagou com dinheiro, né, de caixa 2 pelo menos 4 cabos eleitorais na campanha do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, aí já está envolvida toda uma questão, né, ao Senado em 2018. Né? Quer dizer, aí já tem um quando, já tem, né, um como, pago em dinheiro, já tem uma série de elementos, então, que estão sendo trazidos aí, né, para trazer informação. Quer dizer, a própria nomenclatura de certas coisas, quer dizer, pagou com dinheiro de caixa 2, né, já indica, então, uma ação criminal. Né? Quando você fala em caixa 2, você está dizendo de dinheiro que não foi contabilizado. Né? Então, uma série de informações que estão sendo dadas aí, né? E que justamente constituem, então, o lead. Quer dizer, aí o repórter, né, ele achou menos importante o fato, né, de que esses pagamentos constam da quebra do sigilo bancário. Então ele já coloca isso no segundo parágrafo, na segunda frase, né, desse primeiro parágrafo, mas um segundo período aí, onde ele vai jogar algumas coisas que ele acha que já são mais detalhes, assim, foi a quebra de sigilo e tal. Mais importante, ele acha que é o fato de estar constatado, de poder afirmar, olha, o Fabrício Queiroz pagou com dinheiro de caixa 2, pelo menos 4 cabos eleitorais e tal. Isso ele acha que é o mais relevante da matéria. Quer dizer, você pode ir lendo essa matéria e pegar outras informações ali, né? Então, isso aí foi determinado pela Justiça do Rio, é o caso da rachadinha, quer dizer, tem outras informações aí, mas o repórter, ele privilegia aquilo que é novidade. Ó, agora tem prova, o cara pagou com dinheiro de caixa 2 pelo menos 4 cabos eleitorais, né? Então isso ele elegeu como alguma coisa extremamente relevante, né? E isso é uma das dificuldades do lead. Quer dizer, às vezes você tem um monte de informações e várias delas são interessantes, mas você tem que, por meio da sua expertise de jornalista, o conhecimento que você tem sobre o fato e tudo mais, você tem que eleger aquilo que tem que ir para a chamada, quer dizer, que tem que ser o topo daquilo que você está colocando. Né? Então, essas são características básicas, assim, e fundamentais, né, daquilo que a gente caracteriza como uma escritura, digamos assim, né, num formato de lead, num formato que caracteriza, então, pelo que a gente está vendo aqui, um dos gêneros do jornalismo, que é o gênero, então, justamente da notícia. Tá? Pois bem, qual é o gênero, outro gênero jornalístico, né, que a gente contrapõe, basicamente, a maneira como a notícia é construída e apresentada, tá? É assim, 80, 90% da maior parte dos veículos é constituída do noticiário, né? Desse gênero que a gente chama de notícia, né? E que vai ser a grande parte, né, da construção das mensagens jornalísticas no momento contemporâneo, né? Na fase atual, digamos assim, do jornalismo, mas vocês têm que saber que isso é uma componente histórica, assim, quer dizer, nem sempre foi assim, né? E há um outro gênero bastante importante e ainda hoje muito presente
nas mensagens jornalísticas, que é o gênero da reportagem. Pois bem, qual que é a diferença fundamental entre notícia e reportagem, né? E antes disso, só um detalhe, né? Que para levar essa discussão para vocês, eu estou usando aqui um livro do Muniz Sodré e dessa Maria Helena Ferrari, né? Que se chama Técnicas de Reportagem, Notas sobre a Narrativa Jornalística, que é um livro interessante, né? Mas que a gente não está usando ele aqui como livro-texto. Eu só vou apresentar alguns tópicos para vocês hoje. Por quê? Porque ali ele pontua, olha, a principal diferença que existe entre notícia e reportagem é que a notícia, ela assinala basicamente acontecimentos, né? Então, o fulano de tal pagou com dinheiro de caixa 2 4 cabos eleitorais em 2018, né? Então, isso é um acontecimento que a notícia traz a público, né? Que ela comunica, ela traz para o conhecimento dos leitores do veículo, para pessoas que estão assistindo aquela reportagem de televisão, em rádio, quer dizer, esse texto ele pode ser lido, ele pode ser falado, né? Enfim, várias formas, né, como esse texto pode estar aparecendo, mas basicamente, né, vamos pensar um pouco no impresso aqui, para a gente, ou no site, na internet, né, no texto escrito, para a gente perceber melhor essas diferenças, né? Quer dizer, a notícia ela assinala acontecimentos. A reportagem, ela já detalha, ela contextualiza aquilo que está relacionado a algum acontecimento, alguma coisa que já foi anunciada. Quer dizer, uma característica básica, então, que vai distanciar a notícia de reportagem, é que a reportagem sempre é maior. Ela sempre detalha, ela sempre contextualiza, ela sempre traz novos elementos. Quer dizer, isso é uma característica muito marcante da reportagem, né? Ela é um gênero de escritura diferente da escritura da notícia, tá? E que justamente, se a notícia vai elencando, olha, lide, depois tais informações, tais informações, tais informações, e para, né? A reportagem não, ela já vai exigir, num certo sentido, até por ser bastante maior, né? Ela vai exigir uma certa, um certo fio da meada narrativo, né? Que é característico do gênero da reportagem. A reportagem ela se assemelha muito a uma narrativa, enquanto a notícia ela é bastante mais aparentada com uma descrição pura e simples, né? Você descreve alguma coisa, olha, fulano pagou outras pessoas com dinheiro de caixa 2. Você está descrevendo uma coisa, né? A reportagem não, ela tenta detalhar, então ela entra no detalhe, olha, qual que é a diferença de caixa 1 para caixa 2, quais partidos já foram acusados de cometer tal prática, qual é o prazo para isso aí ser julgado. Quer dizer, ela vai contextualizando, ela vai trazendo novos elementos, ela ouve um juiz, ela ouve um delegado, ela ouve o cara que está sendo acusado, ela cria todo um panorama, né, que às vezes acaba até fugindo de um fato específico, né? Então acaba se tornando uma reportagem sobre o uso de caixa 2 para pagamento de cabos eleitorais, que vai falar não só desse caso aí, mas vai falar de outros 8, 10 casos, né? Vai citar uma quantidade de casos, vai citar casos no Rio de Janeiro, mas vai ter em São Paulo também, vai ter em Minas Gerais, né? Quer dizer, ela vai trazendo um panorama muito mais ampliado, digamos assim, para apresentar esse tipo de coisa, tá? Então existe uma diferença nítida entre gêneros notícia e reportagem que pode ser rapidamente contextualizada nesse sentido, né, da brevidade da notícia versus detalhamento da reportagem. 3, 4 fontes no máximo para fazer uma notícia, e reportagens que houve 20, 30 pessoas, quer dizer, tem várias opiniões, vários especialistas, vários, né? Então são características de cada um desses gêneros, né, que já vai criar uma espécie de fissura nas mensagens jornalísticas entre pelo menos esses dois gêneros importantes. E já adiantando para vocês que tem outros inúmeros gêneros, quer dizer, tem jornalismo opinativo, tem entrevista, que é um outro gênero jornalístico importante, né? Mas em termos assim de trato do factual, digamos assim, daquilo que é mais característico do jornalismo, né? Notícia e reportagem são dois gêneros fundamentais, tá? E aí, como notícia, a gente já mais ou menos sabe que a estrutura dela é começar com lead, usar a pirâmide invertida, e essa coisa da pauleira, da produção rápida e veloz e tal, que caracteriza, né, o que a gente chama às vezes de hard news, né, quer dizer, notícia de dia a dia, de pauleira, assim, daquilo que está se sabendo agora, e que, né, rapidamente tem que ser
veiculado, né? Essa é uma outra característica importante que eu não falei da diferença, né? A notícia ela está sempre muito relacionada com acabaram de descobrir, acabaram de provar, acabaram de saber, né? Essa coisa de uma proximidade temporal em relação a quando a coisa foi descoberta, e o mais rápido possível você passar isso para o teu público, para você dar um furo, você sair na frente de outros veículos, né? Isso é uma coisa muito característica da notícia. Quer dizer, a reportagem não, às vezes a reportagem ela espera uma semana para falar daquilo, né? E às vezes isso está relacionado também a características do próprio veículo. Quer dizer, a notícia é muito mais presente em rádio, televisão, mídias rápidas, né? No jornal diário, né? A reportagem, por sua vez, ela é muito mais característica de revista, né? Que são veículos que demoram às vezes uma semana para ficar pronto e sai só uma vez por semana, no sábado, né? Como a Veja, por exemplo, revistas semanais. Mas existem revistas que saem uma vez por mês, né? E que o processo de produção delas é muito mais lento, quer dizer, então não tem essa coisa do frescor, né, da notícia de sair necessariamente logo em seguida, né? Até por isso também, quer dizer, ela tem que ser muito mais detalhada, porque essa coisa, né, aconteceu, pá, não sei o que, a notícia já deu. Aí a reportagem pega, às vezes volta para o mesmo assunto, mas dando uma série de outros pontos de vista, com um trabalho muito mais apurado de informação e tal, não sei o que são características então da reportagem, tá bom? Então, como a gente já falou um pouquinho de notícia antes, quer dizer, agora a gente vai centrar nas questões da reportagem, tá? Porque é um gênero importante. Então, uma primeira coisa que esses autores vão dizer é que existem 3 modelos principais de reportagem. Uma que é de fatos, que nesse sentido se aproximam bastante das notícias, né? As notícias em geral elas são factuais, elas são de coisas que aconteceram, né? E existe também reportagens de fato, ou seja, estão focadas naquilo que aconteceu, apesar de ouvir mais pessoas e tal, o importante é que aconteceu certa coisa, né? Mas também existem reportagens de ação, e aí a característica é muito diferente. Quer dizer, reportagem de ação é aquela reportagem que o repórter entra dentro de um carro de polícia, ele nem sabe para onde ele está indo, e de repente, né, ele vai lá e acontece uma prisão, uma blitz, uma troca de tiro, né? Então ela tem esse elemento de ação, de ela mostrar que as coisas estão acontecendo ali e que a reportagem ela consegue manter esse fio da meada de um acontecimento que durou 3 horas, 4 horas, ela vai contando aos poucos, né? Porque ela vai tecendo uma narrativa a respeito daquilo que é bem apropriada para uma descrição de ação, né? Por isso é bem clássico de reportagem de ação. E também reportagens documentais, quer dizer, aí são aquelas reportagens efemérides, assim, 100 anos do nascimento de fulano de tal e tal, e aí vira uma reportagem, né? Quer dizer, que conta a vida do cara, conta da importância dele e tal. Quer dizer, são gêneros, né? Ou subgêneros, na verdade, característicos da reportagem, né? E que, evidentemente, a notícia não vai se apropriar disso, né? Não tem notícia de ação, nem notícia documental. Notícia está muito focada em fato, em acontecimento que acaba se descobrir e está sendo noticiado, né? Então, essa perspectiva desses 2 gêneros aí, cada um cobrindo uma espécie, né, de informação, de mensagens que está sendo veiculada para o público dos veículos, tá? Dos jornalísticos, né? E aí, o que acontece? Um pouco como decorrência dessas características um pouco diferenciadas da reportagem em relação à notícia, a reportagem ela não começa com lead e ela não tem pirâmide invertida, tá? Até porque a reportagem ela é muito maior, né? A reportagem tem uma página, tem 3 páginas de jornal, né? É uma coisa que uma reportagem de revista às vezes tem 10 páginas, 15 páginas. Ele é um texto que vai trazendo elementos, trazendo aspectos, trazendo discussões e tal, que tem que ter esse fio de narrativa para manter o leitor interessado no desenvolvimento daquele assunto, né? E que então não conta, às vezes, coisas muito importantes e deixa lá para o final, justamente para ir prendendo a atenção do espectador, do interlocutor dela, para não perder a atenção desse cara. Quer dizer, então uma série de características distintas do texto da reportagem, né, em relação ao texto da notícia. E aí, uma característica fundamental já é essa, quer dizer, ela não tem lead.
Mas ela tem que começar, ela também é um texto. Então ela tem que ter aquilo que a gente vai chamar não de lead, mas sim de abertura. Tá? Então, reportagem não tem lead, ela tem abertura. E como, né, que essa abertura é construída? Né? Apesar de ser uma coisa bastante mais livre, quer dizer, aí o jornalista tem uma autonomia maior para determinar como ele vai fazer uma abertura de reportagem, existe uma certa tradição, digamos assim, né, que faz com que, apesar de mais livre, quer dizer, o jornalista não comete de qualquer jeito, né? Ele tem que ter uma abertura que, na verdade, cative um pouco o público para que o público se amarre naquele assunto e que continue lendo, ao final, um texto que vai ter 10, 12 páginas, né? Você vai precisar criar um atrativo muito bom ali. A reportagem tem que ser muito bem escrita, né? Ela não pode ser uma coisa que usa só verbo ser para cima e para baixo, isso é, aquilo foi, né? Não, ela tem que usar verbos com carga semântica mais rica e tal. E o jornalista também, ele tem mais tempo para fazer reportagem. Porque notícia é aquilo, o jornalista de diário ele tem 3 horas, 5 horas no máximo para fazer a matéria, né? E quem está fazendo uma reportagem não, está escrevendo um negócio de 10 páginas que ele vai ter uma semana, às vezes, para escrever, às vezes até um mês para escrever uma reportagem, né? Então ele pode elaborar muito mais esse texto, fazer a coisa ficar muito mais rica, mais interessante, com mais depoimentos, mais pontos de vista, né? E aí, essa fórmula, digamos, que é sugerida que ele use, está vinculada à ideia de realce, né? Que os autores vão discutir, então, nesse sentido. Né? Eles vão falar, não, aberturas que realçam a visão. O que é isso? É uma reportagem que, digamos, talvez pela riqueza visual de um determinado assunto, né, que é o tema da reportagem, né, ele começa, então, descrevendo isso. Quer dizer, você vai fazer uma reportagem numa feira livre, né? E aí você começa a descrever, olha, tem banca de banana que está toda amarelinha, bonita, e o cara contrastou com as maçãs que estão vermelhas, e contrastou isso com as melancias verdes, e começa a colorir, né? Uma série de elementos, né, que por meio mesmo da linguagem verbal, né, que é uma linguagem que não é pictórica, não é representativa, não é imagética, né, mas você vai ressaltando a visão, você vai pintando uma espécie de cena, né? Isso aí numa reportagem de ação também vai ser bem interessante, quer dizer, o cara descrevendo como é que é a ladeira que a polícia está subindo, a roupa que os caras estão usando, as armas, ele vai pintando, né, uma figura, digamos assim, visual, né, na imaginação de quem está lendo aquilo, realçando então aspectos da visão. Tá? Outra possibilidade é realçar a audição, quer dizer, se você está, né, fazendo uma matéria que tem alguma qualidade auditiva, digamos assim, que pode merece um destaque, ou de alguma condição que você acha que tem que ser ressaltada do ponto de vista auditivo, né? Você também pode começar por aí. Então, a matéria da feira também, em vez de eu descrever cor de melão, de laranja, eu poderia começar a descrever os gritos, né, dos feirantes. Né? Olha, é meio-dia, agora leva 10 e paga um, e não sei o quê, aquela gritaria, aquela alegria, né? Várias frases sendo, né, jogadas assim, como, né, espécie de diálogo ali, onde as pessoas estão falando e tal, uma falando em cima da outra, não sei o quê. E aí você cria, então, um destaque para a audição, né, quando você reforça esse sentido, digamos assim, para tentar introduzir o leitor no seu texto. Tá? Essa terceira estratégia, realçar a pessoa, eu acho a estratégia mais eficaz assim de início de reportagem, né? E é uma que grandes escolas de jornalismo defendem, né? Essa ideia de você criar dentro da reportagem, você criar personagens, tá? Você criar personagens, quer dizer, você vai introduzir um tema e aí você vai pegar um dos personagens que está implicado naquele tema, que tem uma relação com aquele tema, e você vai começar a fazer a matéria descrevendo aquela pessoa. Olha, fulano de tal acorda às 5 horas da manhã e põe o café para os filhos e pega um ônibus às 5h30, porque aí ele tem que chegar 6 horas da manhã lá numa ONG, que é onde ela vai fazer merenda de 200 pessoas cada dia e tal, tal, tal. E, enfim, você está introduzindo uma matéria sobre projetos sociais.
tá? E você começa, digamos assim, a matéria pintando, né? Realçando, né? A personalização de uma pessoa, de uma figura, de um personagem que tem a ver com aquele tema, e aí você vai acompanhar o dia daquela pessoa lá ao longo do trabalho dela, e ali ela vai encontrar outras pessoas, quer dizer, esse personagem ele vai ser uma espécie de fio da narrativa, né? É como se fosse um romance de ficção, aquele personagem principal lá, que é o personagem que vai fazendo a história, enfim, se desenrolar e acontecer e tudo mais, né? Esse tipo de realce de pessoa é uma coisa muito comum, assim, em abertura de reportagem, né? Porque você tem que ter esse fio condutor, né? Às vezes a pessoa nem é o fio condutor, mas você pinta um personagem primeiro, e aí depois você passa para um segundo personagem, onde você começa uma espécie de pintura também dele, quer dizer, essa ideia de introduzir os temas por intermédio de pessoas que estão relacionadas a ela, tá? As últimas três sugestões, tá? Eu acho realmente temerosas, assim, e até mesmo os autores que apresentam essas soluções, eles também chamam um pouco a atenção para certas dificuldades aí desses gêneros, né? Não é na mão de qualquer um, digamos assim, que essas coisas vão funcionar direito, então a gente sempre recomenda tomar mais cuidado, principalmente nas primeiras iniciativas de produção de texto, né, tomar um certo cuidado com isso. Né? Mas a realçar a imaginação é justamente você propor uma imaginação qualquer lá. Poxa, imagine um mundo onde não tivesse mais Covid, onde mais isso, aquilo, tal, tal. Você propõe um campo imaginativo e depois você vem com a real e fala assim, olha, mas infelizmente a gente está aí numa crise, a gente está com uma pandemia, pessoas estão morrendo, enfim, você realçou a imaginação com algum objetivo ali depois para criar uma espécie de contraste, né? No qual a sua reportagem vai trazer uma outra situação. Mas, enfim, existem outras soluções, né, que vão usar isso. Né? O próprio exemplo que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês, da abertura do livro Chateau, do Fernando Moraes, ele trabalha um pouco essa dimensão. Né? O Chateau, logo enfim, num texto dele, ele havia uma vez comentado, né, que se alguém fosse fazer uma biografia dele, ele gostaria que a pessoa começasse a biografia falando que ele, enfim, vem de uma origem de uma família lá com raiz indígena, né, lá no Nordeste, que ele tinha orgulho de dizer que foram os caras que comeram o padre lá no século XVII e tal, não sei o que, quer dizer, essa coisa meio de uma raça violenta, uma raça forte e tal, que ele gostava de realçar, né, e dizia, né, que gostaria então que se fossem fazer um livro qualquer meu e tal, não sei o que, ela começasse falando isso. E o Fernando Moraes, meio que com base nessa frase do Chateau, que ele coloca logo na abertura do primeiro capítulo, né, ele coloca lá essa frase do Chateau, aí ele começa a descrever, né, na abertura do livro, né, ele começa então a descrever justamente, né, que, enfim, essa aqui é a frase, né, onde o Chateau fala, olha, quem andou vendo minhas coisas e tal, não sei o quê, eu fiz uma modesta exigência, né, a obra teria que começar a descrever na cena em que eu e minha filha Teresa aparecíamos nus, sentados na foz do rio Coruripe, comendo bispos portugueses, tal como fizeram os ancestrais caetés 4 séculos atrás, né? Quer dizer, ele fazia essa exigência, né? E aí o Fernando Moraes abre o livro desse jeito, inteiramente nus e com os corpos pintados de vermelho e azul. Assis Chateaubriand e a filha Teresa estavam sentados no chão mastigando um pedaço de carne humana, um enorme cocar e tal. Quer dizer, isso não aconteceu. E aí, quer dizer, o Fernando Moraes coloca isso na abertura do texto dele, né? Excesso de gordura no mamilo, não sei o que, quer dizer, vai pintando ali uma situação toda que mistura, né, aspectos físicos do Chateaubriand com a projeção imaginativa de que eles comiam com voracidade, né, os restos do Pedro Fernando Sardinha, cujo barco adernara ali perto na Foz do Coruripe, quer dizer, ele mistura, né, aquilo que efetivamente aconteceu, ou seja, que o Chateau fez exigência e que ele está numa situação lá qualquer, né?
justamente ele mistura isso com fantasia, né? Aí começa a tocar acordes do Parsifal do Wagner, né? Que é uma ópera do Wagner do século XIX e tal, não sei o quê. Aí no chão, o Chateaubriand viu um exemplar do Diário da Noite, né? Quer dizer, o cara lá devorando o bispo no século XVI e de repente ele vê lá o jornal dele, que é o jornal do século XX, né? E aí o cabeçalho tinha lá a data de 15 de junho de 1556, que foi a data onde houve o canibalismo, o ritual. De repente o disco desceu completamente, sentiu algo úmido e frio encostando no seu pescoço. E aí o que aconteceu? O delírio foi interrompido pelo gesto do enfermeiro, que esfregava um chumaço de algodão com iodo na garganta do paciente e metia a faca lá. Quer dizer, aí ele junta essa viagem, digamos assim, imaginativa, que ele meio que coloca como a perspectiva, né, de atender a um pedido do Chateaubriand, de que a biografia dele começasse desse jeito, com o fato concreto de que o Chateaubriand teve, né, um AVC lá, ele teve um ataque, né, uma hemorragia interna no cérebro lá, e que justamente por ter tido esse AVC, quer dizer, ele devia estar delirando, e o Fernando Moraes pega e joga dentro do delírio dele a exigência dele de princípio do livro, né, de princípio da biografia, que era fazer o ritual de canibalismo. Quer dizer, é um realce da imaginação. Né? Agora, até que ponto isso realmente é uma coisa de bom gosto ou não para uma reportagem, é uma coisa que efetivamente fica numa certa dúvida, né? Algumas pessoas podem achar isso interessante, o Fernando Moraes ter feito isso, outras pessoas podem achar que talvez ele tenha extrapolado um certo limite, digamos assim, da mensagem jornalística, e que talvez ele tenha fugido de um limite lá que, porra, não dá, quer dizer, né? E principalmente, quer dizer, quando vocês avançarem na leitura do capítulo 1 do Chateau, né? Que eu peço a vocês que leiam sempre, porque é muito interessante, né? Quer dizer, constatar então que o Chateau estava lá em 1960, numa situação lá de inauguração até mesmo da capital do Brasil, de Brasília, né? E que é quando ele fica irritadíssimo, porque brecam ele lá numa certa cerimônia, ele fica irritado, e ele sobe num avião e vai embora de Brasília e tal. E mais ou menos que na sequência que ele sofre esse AVC, e aí ele descreve, né, uma série de coisas a respeito da situação, da gravidade da situação, todo mundo já meio que até discutindo, olha, onde que a gente vai enterrar o Chateau, onde que a gente vai velar o corpo e tal, não sei o que lá, né? E aí termina o capítulo dizendo, sua hora finalmente tinha chegado, quer dizer, então, né, dando a entender assim, que o Chateaubriand, né, não sobreviveu àquele episódio, etc., e que aí fica pior ainda, porque a gente fala, pô, se ele não sobreviveu, como é que o Fernando Moraes enfiou na cabeça do Chateau essa coisa de uma espécie de fantasia com bispo e com carnificina e tal, não sei o quê, né? Então, enfim, para mostrar para vocês que tem gente que opta por isso e que vocês leiam lá o Fernando Moraes para ver se vocês gostam ou não, mas que é uma fórmula muito mais arriscada e que realmente, né, repórteres muito tarimbados aí e tal já se deram mal com essa história aí de fazer certos avanços, digamos, pautados na abertura com imaginação que não deram certo, tá bom? Essas duas últimas, então, eu não vou nem falar, porque jogar com fórmula e frase feita e trocadilho de parágrafos, isso é um péssimo gosto, assim, né? Existem reportagens que abrem com isso, mas realmente num gosto muito duvidável, né? Então, essa ideia de que percebam, né, que a abertura tem que ser diferente de lead, né? Isso que é o mais importante para vocês perceberem, né? E aos poucos, quer dizer, cada um conforme for se especializando, se alguém aí quiser realmente fazer reportagens e entrar por esse gênero, que é um gênero maravilhoso, foi o forte da imprensa brasileira num certo período. Né? Você tem veículos como a revista Realidade, que ganham muitos prêmios de jornalismo anual, um atrás do outro, assim, por quê? Porque fazia reportagens maravilhosas, né? Mas que num outro sentido, historicamente, quer dizer, é um gênero que perdeu a sua quantidade, né? Você vê, na Globo, por exemplo, você tem o Globo Repórter, né, que faz reportagens. Né? Aquilo são reportagens de televisão, que são bem diferentes do Jornal Nacional, que são noticiários de televisão. Né? Então, para vocês terem um paralelo aí, né, no campo da televisão também. Mas
Globo Repórter tem uma vez por semana, quer dizer, Jornal Nacional todo dia. Então percebam que é um gênero que ficou sendo relevado a uma espécie de segundo nível, assim, até porque é muito mais caro o jornalista ficar muito mais tempo fazendo aquilo, né? A produção de uma reportagem, principalmente televisão, é extremamente custosa, né? Então são todas características, né, que fazem com que a reportagem seja menos presente hoje no jornalismo contemporâneo do que a notícia, mas que não deixa de ser um gênero importantíssimo, né? E com uma série de características muito interessantes. Tanto que, né, existe um gênero jornalístico clássico, né, que é a reportagem, mas existem gêneros jornalísticos também derivados da própria reportagem, né, como reportagem conto, reportagem crônica ou livro-reportagem. E aí é nesse sentido que eu trouxe para vocês o livro do Chateau, porque o livro do Chateau, feito pelo Fernando Moraes, é um grande livro-reportagem. Tem um momento lá do livro que ele descreve, né, a quantidade de pessoas que ele entrevistou. Na verdade, não foi ele tinha uma equipe de jornalistas trabalhando para ele para fazer esse livro. Né? É como se o Fernando Moraes fosse uma empresa, uma redação. Né? Tinha vários jornalistas lá entrevistando pessoas e ele entrevistou milhares de pessoas. É um negócio impressionante. É um trabalho no fôlego maravilhoso aquela biografia. Né? Mas, enfim, é uma proposta de um livro-reportagem, assim como existem outros livros-reportagens. Né? Quer dizer, há outros autores, né, que nitidamente se entregaram a esse gênero. Né? Por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, ele tem aquele livro dele, A Guerra do Fim do Mundo, né, que é feita com base justamente no livro do último aí que eu elenquei para vocês, que é o Euclides da Cunha, que é Os Sertões, que também é um livro-reportagem. Sertões é uma reportagem, né? A gente vai discutir isso um pouco melhor em história, um pouquinho mais para frente na disciplina, mas é isso, quer dizer, tem reportagens tão bem feitas, tão completas e interessantes a respeito de certos temas, que podem virar livro, né? E ficar eternizada. Né? Então, Ernest Hemingway, George Orwell, o próprio Machado de Assis, num certo sentido, quer dizer, ele era um autor realista, né? Então, coisas que ele fala em torno de personagens ficcionais, né? Muitas vezes estão se referindo assim a Dom Pedro II, a ministros do século XIX, lá do Império. Né? Enfim, já o Davi Nasser e o Joel Silveira são grandes repórteres, né, clássicos assim. Davi Nasser trabalhou muitos anos na revista Cruzeiro, e o Joel Silveira trabalhava para o Chateaubriand. Né? Então, que fizeram, né, só para vocês terem uma ideia, o Joel Silveira foi cobrir a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, grandes reportagens foram feitas com base em temáticas assim muito interessantes assim e que acabaram desembocando em trabalhos jornalísticos, né, de extrema qualidade, assim, né, de extrema qualidade que a gente, enfim, tem como modelos, né, de boa realização de texto jornalístico, de texto de qualidade, né? Então é essa coisa, né, de tentar pelo menos introduzir para vocês a ideia de que existem, né, gêneros textuais para essas mensagens jornalísticas que vão ser produzidas, então, para serem comunicadas, né, dentro de veículos, né, e que essas duas linhas, né, de produção textual, de notícia e reportagem, são duas linhas fundamentais assim e que vocês, o quanto antes, eu recomendo, comecem a treinar essas produções textuais, porque aparentemente né, podem assim, levar à conclusão de que são coisas fáceis de resolver, etc. Mas vocês vão ver que realmente não é tão simples assim. Tá? No primeiro questionário que eu deixo para vocês lá, para preencherem, né, ao término de assistir essas aulas iniciais e tudo mais, para que vocês consolidem os conhecimentos a respeito de teoria, comunicação, o que é jornalismo e tal, eu também vou colocar alguns exercícios, umas propostas de exercício para que vocês treinem um pouco, né? Já começar a escrever dentro desses moldes aí, digamos assim. Né? E agora é uma coisa que efetivamente é dado um start nessa disciplina aqui, mas espero que vocês tragam para si, para cada um aí como tarefa, né? Ter que investir um pouco nessa questão da produção textual, né? E inclusive com uma clareza e digamos assim, um projeto pessoal de cada um de vocês, né? Da gente saber que a partir das bases que nós tivemos aí de
formação em termos de conhecimentos de língua portuguesa, etc., né? Quer dizer, em geral, as pessoas têm muitas deficiências no ensino brasileiro nesse campo, né? E é uma área na qual, assim, a universidade, ela não vai, digamos assim, resgatar alguma deficiência que porventura vocês tenham aí do passado, no sentido de consertar coisas que vocês não saibam, assim, né? De manipular do ponto de vista da construção da linguagem, né? E que, dentro dessa perspectiva, cada um vai ter que correr um pouco atrás aí. Isso, às vezes, não acontece nem na faculdade. Quando eu fui correr atrás de estudar português, comprar umas gramáticas normativas pesadas e ler, entender a língua, uso de verbo, de vírgula, regência verbal, uma série de coisas e tal, foi porque eu já trabalhava na Folha de São Paulo e falei, pô, tem uma hora que qualquer hora eu vou ser impedido de crescer dentro do jornal porque eu tenho deficiência de português, quer dizer, não dá, né? Então são coisas que passam a ser impeditivas de desenvolvimento da carreira profissional e vocês têm que investir nisso, né? E uma coisa que vai ter que ser praticamente automatizada vai ser a escritura de lead, porque quando você chega na redação, quer dizer, você tem, assim, às vezes 10 minutos para escrever um lead, quer dizer, você não vai ter um dia inteiro para ficar pensando em texto e consertando português, né? É uma coisa que você bate o olho, tem essa informação, essa, aquela, não sei o que lá, tem que ser meio automático, o lead é esse, né? E isso, evidentemente, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, amadurecimento profissional de vocês vão adquirir, né? Mas inicialmente já dizer que é uma coisa que vai ter que ser resolvida, investigada e amadurecida, tá? E por outro lado, quer dizer, essa ideia de que a reportagem já é um gênero mais complexo, porque ela envolve uma quantidade de informações muito maior, um número de fontes maior, uma necessidade de articulação de texto para que o fio da narrativa da reportagem se mantenha. Pô, por que eu comecei falando dos dados desse entrevistado e passei para esse segundo e só depois passei para esse terceiro? Quer dizer, tem que ter uma espécie de lógica, né, de fio da meada, de por que o caminho foi esse e não falar do primeiro, depois falar do terceiro, depois falar do segundo. Quer dizer, tudo isso envolve, então, né, uma lógica de desenvolvimento da argumentação do raciocínio que é a melhor lógica para cada reportagem. Cada uma exige, né, qualidades. E aí, nesse sentido, só para finalizar com uma propaganda positiva desse livro que eu falo para vocês, eu não vou pedir que vocês leiam, mas esse livro da Técnicas de Reportagem do Muniz Sodré, ele traz inúmeras reportagens muito bem escritas, muito bem feitas, né? Que são modelos, né, para quem estiver precisando ou querendo estudar isso melhor e ver como grandes reportagens foram escritas e tudo mais, né, para que possa se espelhar, tá? Mas no nosso caso específico, quer dizer, o grande exemplo que eu vou trabalhar com vocês vai ser o exemplo do livro Reportagem de Chateau, porque, por um lado, coloca esses problemas para a gente, né? A gente tem que discutir aquela abertura do livro, se aquilo é interessante, se não está, como é que ficou, quais são as justificativas a favor daquela solução, que outras soluções poderia haver para a abertura do livro do Chateau e tudo mais, né? Mas ali já começa a se colocar essas coisas para vocês, né? O primeiro capítulo é um capítulo que tem 10, 15 páginas e tal. Então percebam que ao longo do primeiro capítulo, o Fernando Moraes tem que manter uma espécie de linha de fio condutor da narrativa, que no caso desse primeiro capítulo é o AVC que o Chateaubriand teve e o desdobramento, né, do tratamento médico dele, das pessoas chegarem no hospital, das perspectivas do que é divulgado, do estado de saúde dele, etc., até chegar nesse momento final aí, que ele solta essa frase emblemática aí, né, a hora dele tinha chegado, né? E aí, depois de vocês lerem esse capítulo 1, fica o pedido, né, de que vocês leiam, então, os capítulos 34 ao 37, e aí quando vocês lerem esses capítulos do 34 ao 37, vocês vão entender por que eles conversam com o capítulo 1 e por que eu sugeri esse tipo de articulação, tá bom? Mas, enfim, eu não vou alongar em relação a essa questão do texto, né? O objetivo da aula de hoje foi mostrar para vocês, primeiro, como que aquele conceito do bordenado de comunicação está dialogando com algumas características da mensagem jornalística que o Rossi apresentou para a gente no livro dele, né? E como uma das características que eu achei por bem, pelo menos aprofundar um pouquinho antes da gente entrar no conceito de jornalismo do Ciro Marcondes, é essa questão dos gêneros, né?
da escritura jornalística e de como esses dois gêneros aí fundamentais, notícia e reportagem, já são uma coisa extremamente da natureza, digamos assim, da mensagem jornalística, que qualquer um de vocês que queira ser jornalista vai ter que aprender a fazer lead, isso não tem nem dúvida. Reportagem já é um gênero um pouco mais sofisticado, né? Que talvez nem todos precisem desenvolver instrumental, mas vocês precisam pelo menos conhecer, entender quais são as exigências que se faz para uma reportagem estar bem escrita, né? E aí, para a gente ter a base disso, eu peço que vocês leiam lá o Chateau, porque ele, além de dar essa base para a gente, por outro lado, também ele vai dando elementos da história, da evolução do jornalismo no Brasil, que para essa disciplina são fundamentais. Tá bom? Pessoal, valeu então, até a próxima.